Mas bem Vamos quente, né? Não? falar, vamos falar dos traumas, né? O nosso tema hoje é justamente filhos Uhum. traumatizados, herança dos pais, né? A gente faz aí a pergunta, mas na verdade é uma afirmação, porque Sim. muitos traumas dos pais são transferidos para os filhos adotam, né, esses traumas. E aí, Uhum. Elaine, eu queria começar falando que quando a gente fala de trauma, normalmente as pessoas pensam que é alguma coisa assim imensa, Grave. né? É imensa que Uhum. todo mundo nota, né? Que a pessoa vai sair cuspindo fogo, sei lá, Sim. rasgando dinheiro. Mas não é É. assim. Tudo isso está dentro da gente, está na nossa psique, né? Todos esses traumas, Sim. esses desalinhos, eles estão dentro da nossa psique. E aí, aqui hoje a gente vai explicar como esses filhos herdam, né, esses traumas dos pais e como Uhum. também pode se verificar esses traumas por meio da constelação da identidade, né? Que Uhum. hoje já não é mais constelação da identidade, né? Já é chamado constelação do encontro consigo mesmo. Sim, Então, até uma questão que eu queria apresentar aqui, né? É essa constelação, que é uma outra abordagem, né? Diferente da constelação sistêmica. Ela foca muito mais no trauma. A Daisy é advogada, é consteladora, fizemos algumas formações juntas, né, de constelação, e agora ela está fazendo essa formação específica na constelação da identidade e que foca muito no trauma. Eu ainda não fiz, mas está no meu projeto para o próximo ano. E porque eu acredito muito nessa abordagem, sabe? Eu sempre gostei da constelação, não ficar cavocando muito, ai, vamos lá na sua história, nos nossos ancestrais. Não, o que te incomoda, né? O que te isso. incomoda? E aí, antes de você começar a falar especificamente dela, eu queria dizer que, assim, por que a gente está falando de trauma aqui, né? Eu falo muito de relacionamentos nesse perfil, e eu falo, para a gente se tornar adulto, a gente precisa renunciar à nossa infância. E para renunciar à nossa infância parece muito simples, porque você fala, me tornei adulto, eu comecei a trabalhar, casei, tive filhos, só que a vida não é muito bem assim, porque através desses nossos relacionamentos, né, a gente vai, como é que fala, pelos relacionamentos, espelhando os nossos traumas, né? Isso, justamente. A gente vai se conectando com esses traumas e eles surgem através de emoções. E as emoções, elas são uma reação do externo, né? Sim. E aí o que acontece? A gente permanece na criança. É, Então, justamente. embora a gente acha que seja adulto, desculpa te cortar, acha que está no adulto, mas a gente não está, a gente está no relacionamento esperando do nosso parceiro aquilo que a gente não conseguiu resolver na infância, a gente está no nosso trabalho esperando do nosso chefe ou da empresa aquilo que a gente não conseguiu resolver na nossa infância, né? Então é muito importante a gente olhar para os nossos traumas, embora traga dor, mas sim. Essencialmente porque quando a gente traz esses traumas, a gente não consegue ir para nenhum relacionamento de forma saudável, tampouco encontrar relacionamentos saudáveis, né? Porque você não está saudável. Com o trauma, a psique confunde o que está fora e o que está dentro e se torna uma coisa só. Então, o mundo exterior com o mundo interno da pessoa fica uma coisa só. Né? Então, assim, eu vou até mostrar aqui como funciona a nossa psique, ela se divide com o trauma, né? Então, a Uhum. gente está no adulto, né? É importante dizer para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que inclusive entrou aqui o Dr. João Paulo, que é o presidente aqui da OAB de São Caetano. Muito bem-vindo, muito bom ter você aqui e todos os demais que estão aqui com a gente, né? A Maria, a Juana, muito bom, todo mundo com a gente. E aí o que Bem-vindo. acontece? Quando a gente tem essa questão do trauma, as pessoas não notam que a gente tem trauma, a gente também não nota, a gente não se dá conta que a gente tem os traumas, né? Então,
E eles podem ser justamente vindo aí dos nossos pais, né? Quando a gente afirma que pais traumatizados terão filhos traumatizados, isso está baseado na ciência. Por que isso? Porque os filhos, eles adotam esses traumas dos pais, né? Os filhos, quando a gente nasce, já na barriga da nossa mãe, a gente tem aí muitas questões de querer muito o amor dos nossos pais, né? Então, quando você está nessa busca, você busca um pai ou uma mãe que estão indisponíveis. Por que que eles estão indisponíveis? Justamente pelos traumas deles. Eles já trazem aí dos pais deles, porque os traumas de simbiose, que são esses que vêm já com o nascimento, eles já vêm de outras gerações, né? Os pais nossos tiveram e vai. E eles não se curam sozinhos, né? A gente tem que fazer alguma coisa para barrar aí esses traumas. Então, muitas vezes você tem aí um pai violento, um pai ausente, uma mãe que não quis você, né? Um pai também que não quis você por mil razões, né? Que a gente vai falar sobre isso, porque existem aí muitas situações, estupro, a pessoa às vezes tem muitos filhos, já não quer mais, a pessoa está numa ascensão profissional, já não quer mais filhos. E aí você tem a tríade do não querido, não desejado, não amado, que é quando a mulher engravida, mas ela não está pronta, né? Ela não está querendo o filho naquele momento. E daí a gente já nasce com esses traumas que são chamados os traumas de simbiose, né? São os traumas de vinculação com os nossos pais. E aí a gente traz aí o estudo de Franz Ruppert, né, que é o alemão desenvolvedor das constelações da identidade, né, da constelação do encontro consigo mesmo. Isso, justamente. Perfeito. Melhor, né? Sim, perfeito. A gente traz essa questão, por que que nós trazemos aqui essa questão desses traumas? Quando a gente tem o trauma, a nossa psique se divide em três, né? Ela se divide em parte saudável, parte traumatizada e parte de sobrevivência, né? Então, quando eu falo dessas partes, normalmente eu sempre falo de nós brasileiros que somos uma sociedade traumatizada. Por quê? Tudo a gente faz meme, ou seja, a nossa parte de sobrevivência, que é aquela que disfarça, que finge que não está vendo, que te distrai com outras coisas, é a nossa parte aqui, nós brasileiros, com as coisas sérias. O que que nós fazemos? A gente faz meme para disfarçar que nós somos uma sociedade traumatizada. A gente não leva as coisas a sério. Então a gente finge que aquilo não é com a gente. Faz brincadeira com aquilo para tentar distrair aí a nossa mente, né, a nossa parte saudável, para ela não verificar esse trauma. Por quê? Porque isso dói. Mas nós somos uma sociedade traumatizada, com certeza. Então, o que que são esses traumas, né? Eles são os sentimentos congelados, suprimidos, desligados. São memórias que ficam na nossa psique, elas ficam ali congeladas, né? Então, quando a gente entra em contato de novo com aquele evento, com qualquer coisa que lembre esse trauma, a gente se retraumatiza, né? Então, por exemplo, você está numa relação onde aconteceu alguma coisa que te traumatizou e aquilo acontece de novo, você se retraumatiza todas as vezes que você entra em contato ou que você se lembra daquilo, mesmo que seja de forma inconsciente. Porque normalmente os traumas, eles não estão assim aparentes, né? A gente nem sabe que tem os traumas. Como que é o trauma? Eu dou o exemplo do pão. Tem um pão embolorado, a pessoa que tem o trauma, ela vai olhar aquele pão e vai achar ele muito apetitoso. Ele tá cheio de... tá podre, né? E você olha com o seu olhar traumatizado e vai achar aquele pão muito bonito e muito gostoso. Por quê? A sua psique, ela está cindida, né? Você não consegue distinguir o que é bom do que é ruim, né? Então, para você, aquela situação que para uma pessoa que está aí que seja saudável, ela olha e fala, eu não como esse pão porque esse pão está estragado. Aquela pessoa traumatizada, ela vai olhar e vai achar bonito e bom. E é por isso que ela vai buscar relacionamentos esses abusivos, uma série de relacionamentos doentios. Por quê? A parte dela, as partes estão cindidas. Ela não consegue mais distinguir o que está dentro do que está fora. É uma coisa só, certo?
E aí a gente traz sempre essa situação, eu dou sempre esse exemplo do pão embolorado, porque a memória nossa, essa memória psíquica traumatizada, ela fica paralisada na idade do trauma. Isso não significa que seja só um. Não, são vários traumas que a gente pode ter. O trauma de simbiose, que você pode trazer aí dos seus pais, que você pode ter sofrido ali na gestação, no nascimento, na sua infância, em qualquer momento. Então, são vários os traumas. Ali, o que acontece com você? A sua memória paralisa no trauma, fica encapsulada ali. Seja na idade que for. Por exemplo, você sofreu um trauma com 4 meses de gestação, está na barriga da mãe, esse trauma fica. Uma memória fica parada ali nele. Sofreu com 4 anos de idade, outra parte da memória fica parada também ali. Então, são muitos os traumas e a sua memória, algumas partes dela vão ficar paralisadas ali naquela idade onde ocorreu aquele trauma, né? Porque o trauma é algo tão forte que ele rompe a psique. E eu vou mostrar aqui as partes cindidas, né? As partes que ficam cindidas. Então, aqui você vê, não sei se dá para ver, Laine. Olha, você pode ver, aqui tem a parte de sobrevivência, tem a parte traumatizada, não sei se tá dando para ver, e tem a parte saudável. Sim. Então você percebe, ó, que a psique não é saudável, ela está cindida, ela ficou dividida, certo? Assim é o trauma. Ele separa a nossa psique é o nosso eu, né? É justamente aí, quando você é formado na nossa fecundação, a partir da fecundação, a psique e o corpo é uma coisa só. Quando acontece o trauma, cinde, né? Então ali ocorre a separação da psique e do corpo. E aí você já não consegue mais fazer uma ligação com as duas partes, entendeu? Elas ficam separadas. Então, o Franz Rupert, no estudo que ele fez e faz ainda, né? Justamente do nascimento das crianças, como que acontece essa traumatização, como pode ocorrer. Então, a gente tem a tríade do não querido, não desejado e do não desejado, não protegido. Não protegido, não querido, não desejado. O que que é isso? Os pais, quando engravidam, acontece muitas vezes de a mulher, às vezes, está numa ascensão de uma carreira, o pai também não está no momento de ser pai, às vezes a pessoa está muito nova, acha que não é o momento. E aí você fala assim, você já tem ali uns 3 filhos, um exemplo, fala, meu Deus, mais uma boca para comer. Não é? Muitas vezes a gente que já tem filhos, quando engravida, fala isso ou pensa, né? E aí a criança ali já no início, na fecundação, já vem tudo isso e a criança já fica meio que encolhidinha ali na barriga, né? Ali na gestação, encolhida, como se dissesse, eu vou ficar quieto aqui para não ser retirado, para que ninguém me note. Dali começa já essa situação de rejeição, né? E ainda que, depois que a criança nasça, ainda que ocorra... Oi, pode falar. Desculpa, eu apertei um negócio que eu nem sabia. Que fizeram uma pergunta. Ciente das dificuldades causadas em mim, eu posso pensar que a vida que me deram foi o máximo para eles? Na verdade, Não, eu já vou responder a pergunta dela, porque assim, não é que seja o máximo, é que você vai, como adulto que é hoje, né? A gente traz esses traumas da infância. A gente está falando com adultos hoje, mas não deixa de ser nós mesmos que nós trazemos todos esses traumas. Então, o que acontece? A mãe não quis, ou sei lá, teve uma doença, qualquer problema, e você nasceu e ficou em busca, talvez, aí desse amor, né, desses pais, e é por isso que a gente, por simbiose aos pais, esse amor que nós temos por eles é tão grande, e a necessidade que nós temos, essa necessidade primitiva de proteção, de cuidado. Então, com isso, a gente vai buscar nos pais a nossa salvação. É óbvio, a gente não tem ainda condições de se cuidar, né? E quando esses pais não se doam de forma saudável, quando eles não estão disponíveis, isso significa que muitas vezes os pais estão presentes, mas eles não estão disponíveis. Quantas pessoas hoje em dia a gente vê do lado dos filhos, porém estão ali no celular,
estão ali no computador o tempo inteiro. Não estou falando isso que as pessoas não possam trabalhar, elas podem. Só que elas não conseguem separar um tempo saudável para dedicar aos filhos, né? Porque se você consegue dedicar um tempo saudável e ficar presente de verdade com seus filhos, aquilo vai ter uma qualidade, entende? Então, muitas vezes a pessoa está o dia inteiro em casa, mas ela não está disponível o tempo inteiro para os filhos. E isso fica o vazio ali naquela criança que está buscando aquele amor, aquele aconchego, fica aquela falta, aquele sentimento de desproteção, de desamor, e isso você vai levar para a sua vida adulta. Tudo bem, você hoje é adulto, o pai deu a vida, a mãe deu a vida, tudo certo. Isso não significa que você vai desprezar os seus sentimentos de rejeição. Não, você vai acolher esses sentimentos, eles estão todos ali. Sentimentos de rejeição, de abandono, né? Então você vai acolher tudo isso e saber que você, como adulto hoje, pode sim se cuidar. Não é diferente de quando você era criança? Pode falar, Elaine. Até perguntaram aqui, né? Dedicar aos filhos tempo com qualidade, né? O que acontece é que, mesmo que a gente dedique o tempo com qualidade, traumas sempre existirão. E Sim. trauma não é algo ruim sempre. O trauma, ele faz a gente crescer. Mas para a gente crescer, a gente precisa estar disposto a olhar para este trauma, né? Porque o trauma, até o Franz Rupert, ele diz uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim: o trauma, embora ele envelheça as pessoas, ele não as torna adultas. Porque para que você se torne adulto, você precisa olhar para este trauma e buscar a cura deste trauma. E aí é uma maneira de talvez você não passar isso para frente. Só que a gente não tem como garantir que os nossos filhos não terão traumas. Que todos nós Isso é temos eles. impossível. E quando a gente fala de trauma, Daisy, cortando um pouquinho, eu gosto muito de usar um exemplo, porque ele, para mim, foi algo que eu fiquei assim, nossa, é isso, fez muito sentido, então eu gosto de falar, porque às vezes pode fazer sentido para alguém. E a Cláudia Boatti, dos Movimentos Essenciais, ela traz um exemplo que, assim, o trauma é como se fosse a corda do elefante, sabe? Do elefante que fica ali no circo. O elefante, quando ele é um filhotinho, que ele é pego para ficar trabalhar no circo, o adestrador coloca uma corda na pata dele. E aquela corda é para ele entender que ele não pode sair dali, porque ele está preso. E enquanto ele é muito pequeno, se ele está preso numa árvore, por exemplo, ele realmente não consegue sair dali. E ele tenta, mas ele se machuca e aquilo dói. E aí, quando ele cresce, mesmo ele deixa de tentar, porque ele já acredita que se ele tentar, ele vai se machucar e vai doer. E os elefantes daquele tamanho, eles mantêm, os adestradores mantêm a corda na pata do elefante no circo. Isso é real. Isso é real. E ela fez uma analogia de esses nossos traumas são cordas. Cordas que a gente vai se colocando e que os nossos pais vão colocando na gente. Assim como esses adestradores colocam cordas, a corda no elefante, os nossos pais colocam na gente. A diferença entre o adestrador e os nossos pais é que o adestrador, ele sabe o que ele está fazendo e o para quê, né? E os nossos pais, eles não têm essa consciência. E a frase que eu amo dizer sempre é: pais são culpados sem culpa. Porque eles estão passando, são cordas que eles têm e que eles estão colocando na gente porque é o que eles conhecem. E isso a gente também vai fazer com os nossos filhos. Com os nossos filhos, justamente. Com Entende? certeza. Agora, você, como adulto, está disposto a olhar para este nó desta corda? E isso significa justamente validar os seus sentimentos, né? Você está com eles ali. Só que agora, diferentemente do passado, em que você era uma criança,
e estava ali, às vezes a própria sensação de abandono, né, que vem para você, você pode lidar com ela depois, quando você está na vida adulta, né? Você consegue dar conta disso. E só que, assim, essa constelação da identidade, ela fala justamente essa questão de você não ter a sua identidade, você não sabe quem é você, você não se conhece, né? Porque você está envolto aí na simbiose com seus pais, então naquela busca desesperada de ter aí a atenção dos pais, os cuidados que você considera, né, que sejam os cuidados ideais, a gente consegue com isso perder a identidade e ficar, na verdade perder não, você nunca teve, né? Você está ali justamente dependente da identidade dos seus pais. E quantos de nós não chegamos na vida adulta? Nós chegamos na vida adulta olhando para isso, olhando lá para trás, porque querendo buscar um culpado, né? E aí quem a gente encontra? Os pais são culpados. Só que se a gente olhar na história, o que era feito antes, em algumas sociedades, com as crianças? Elas eram soltas na selva, na mata, para morrerem e não dar trabalho. Então aí você olha e fala, poxa, então eu estou no lucro, pode-se dizer. Escapei e agora eu vou cuidar do meu bem-estar. Seria mais ou menos isso, né? Existia um tempo em que acreditavam que criança, quando nascia, não sentia dor. Exato. O bebê, quando nascia, não sentia dor. Existia um tempo desse, né? E aí, com muito estudo, foram descobrindo que já durante a gestação, as crianças elas já iam desenvolvendo. Então, por exemplo, nos trimestres, né? O bebê da gestação, ele vai desenvolvendo os sentidos do paladar, o olfato, né? Aí descobriram, por exemplo, o bebê quando nascia e chorava muito, eles umedeciam um tecido com um líquido amniótico e colocavam do lado do bebê e ele se acalmava. Então, ele já tinha o olfato. E não é que ele tem porque ele acabou de nascer, não, ele reconheceu aquele cheiro que ele sentia lá dentro. Né? E já é comprovado cientificamente que os comportamentos e as emoções elas são construídas durante a gestação. Sim, sim. E também tem a questão da mãe, né? Quando a mãe está gestando a criança e a mãe são uma coisa só, né? Então, assim, as pessoas se assustam. Como assim eu adotei os sentimentos da minha mãe? Gente, você ficou ali 9 meses, né? Tudo, você foi alimentado pela sua mãe, a ligação ela é de 100% com a sua mãe. Como que pode? Se fosse diferente, seria estranho, não é? Você ficar ali 9 meses, como que você não vai conseguir ter essa simbiose com a sua mãe? Então, por isso a simbiose com a mãe ela é muito maior do que com o pai, né? Existe sim as traumatizações quando você é criado por pai traumatizado, você também adota esses sentimentos do pai, né? Mas pela mãe é algo muito mais profundo que as duas partes ficam na sua psique para a vida inteira, né? Mas assim, com a mãe há aí uma ligação muito maior, né? Então, a gente tem aí questões que, por exemplo, as pessoas nós conseguimos aí adotar dos nossos pais, herdar deles, pânico, raiva, inclusive uma raiva ilimitada, né? Porque quando a gente busca nos nossos pais esse carinho, esse cuidado, esse amor, essa proteção, que eles não estão prontos para nos darem, a gente fica com muita raiva, né? E essencialmente da mãe. Só que essa raiva, quando a gente cresce, a gente não quer dar o nome de raiva, porque nós temos aí as questões de não pode ter raiva do pai, da mãe. E o que você faz? Ao invés de ficar com a raiva, você substitui ela pela dor. A mãe não fez ali o que você considerou que seja o correto. Você fica com muita raiva. Só que você cresce e ali você transmuta aquela raiva pela dor. Você passa a vida inteira naquela questão da dor por não ter tido aquilo que você considera que deveria ter tido. E existe o mito da mãe, né? Que as pessoas têm um mito de que a mãe é um ser perfeito. Isso é muito complicado, porque a mãe não é um ser perfeito, ela é um ser humano como outro qualquer, né? Então seria muito bom que a gente conseguisse compreender, trazer isso para a nossa consciência, de que a mãe tem todos os defeitos, tem todos os traumas, tem todos os problemas, todas as dores,
como que ela vai se isentar de tudo isso só porque ela é sua mãe? Você se coloca num pedestal, se você começa a pensar desse modo, não é verdade? É. Eu queria trazer, Daisy, também, que ainda em relação à gestação, que também existe um estudo que diz que 40% das gestações, elas iniciam gestações gemelares. Gemelares, né, que falam? É Sim, assim que fala? sim. Tô com... E aí, e não vinga, né? E aí, o que que acontece? O primeiro vínculo que este bebê faz, na verdade, é com o gêmeo. E quando um deles não vinga, o sobrevivente sente às vezes uma raiva incontrolável e que ele nem sabe, ele não tem consciência do que é essa raiva. E ele culpa a mãe, porque a mãe não segurou. E a E gente isso é vê isso nas inconsciente. constelações. A gente vê isso nas Sim, constelações. Quando ocorre que legal. essa questão. Isso é completamente inconsciente. A própria mãe não sabe que também iniciou uma gestação gemelar. Ela não tem essa consciência. Na maioria das vezes, desses 40%, não tem. E aí, por exemplo, eu até anotei umas questões, né, que diz assim, se você se sente muito do tipo, nasci para viver sozinho, eu não mereço ser feliz, sei que alguma coisa de ruim vai acontecer, porque tá tudo muito bom. Me sinto muito excluído, não me sinto pertencente, não tenho segurança, eu não consigo confiar nas pessoas. Então, muitas vezes, isso a gente, embora atribua à mãe, mas quando você perguntaram aqui como que a constelação ajuda, essa é uma maneira. Você, através da vivência de constelação, você consegue ter a compreensão de onde realmente vem esse trauma. É justamente quando a gente faz a constelação, você vai verificar as suas partes, né? Você vai ver ali Sim. o que tem de saudável, o que tem de traumatizado e o que tem de estratégia de sobrevivência. Então, normalmente, quando você tem um trauma, que a pergunta aí que você falou, como a constelação ajuda? Você identifica o trauma, as pessoas que vão te representar, certamente, de acordo com a tua frase de intenção, vai aparecer em que parte você está paralisado, que você está congelado, né? E ali você vai poder reconectar essas partes suas que estão desconectadas, né? Porque uma parte traumatizada, você normalmente fica na estratégia de sobrevivência, para que o seu consciente não entre em contato com essa parte traumatizada. Então, é aquela história de deixar tudo debaixo do tapete. Não levanta esse tapete que tem muita coisa aí debaixo. Deixa aí, não mexe aí. Então, a constelação, ela vai revelar isso, você vai poder olhar para as suas partes e verificar o que está acontecendo com você. É por isso que diz que a constelação se chama justamente encontro consigo mesmo, porque você vai se conhecer, verificar o que tem ali, o que está debaixo do tapete, tirar e lidar com aquilo, né? Finalmente olhar para aquilo, porque aí você tem ali a condição, né, a possibilidade de olhar para aquilo, mesmo porque você já é adulto, né? Então aí você já tem condições de olhar. Então a constelação da identidade, ela vai te trazer ali, revelar a sua identidade aos poucos, né? Porque às vezes a gente tem tantos traumas que não se cura de um dia para a noite. Você vai aos poucos olhando para isso, né? Aos poucos e vai se cuidando, porque quantas pessoas, eu mesma sou um caso, que posso dar de exemplo, que eu tive minha filha, eu era muito nova, então você imagina quantos traumas ela tem? Com certeza muitos. Por quê? Eu já vivia na minha estratégia de sobrevivência. Já era muito nova para ter filho. Isso já é uma questão que te deixa assustado quando você engravida, né? Você fala, poxa, eu sou tão nova, já vou ter filho, como é que vai ser isso? Medos, inseguranças, desespero. Você sente isso. E aí, quando a criança nasce, você imagina o que essa criança sente ali no ventre da mãe, o que ela sente ali na gestação. Medo, desespero, tudo que você está sentindo. E aí ela pega aquilo tudo para ela, esses sentimentos todos são adotados pela criança. Aquilo fica registrado na psique dela.
né? E aí, quando ela cresce, que vira um adulto, se não se cuidar, vai buscar aí justamente os pães embolorados, né? Que a gente está falando aqui. Vai olhar A cordinha do elefante. a corda do elefante, justamente. Por isso é que a gente se cuida de buscar aí o nosso autoconhecimento, de olhar para essas partes que estão cindidas, né? Porque a gente essas partes vão ser cindidas com certeza por conta dos traumas, né? Pode falar, Elaine. A Lu comentou ali em cima, né, do exemplo que eu falei do gêmeo, que ela falou é a síndrome do gêmeo evanescente, síndrome do gêmeo evanescente ou desvanecido, né? E você falando disso, eu gosto de falar sempre que a constelação, ela não vai salvar, tá? Ela vai te trazer consciência daquilo que está inconsciente, daquilo que está profundo, porque a gente não tem consciência dos nossos traumas. E eu gosto de contar um caso prático meu, como que, primeiro, porque é um trauma, que você fala, nossa, mas que coisa boba, mas são essas coisinhas que dificultam os nossos relacionamentos, né? Sim. Não é? Você não precisa ter um trauma, ter sofrido algo muito agressivo e violento para querer olhar para este trauma. Não, são coisas pequenas mesmo. E eu tenho a Luísa, que agora tem 15 anos, mas quando ela era bem pequenininha, eu comprava, né, a sapatilha, a melicinha, sabe? Aquelas coisinhas bonitinhas, porque eu queria que ela usasse. E aí, quando chegava na hora de sair, ela falava, não vou usar. Não vou, não quero, isso é feio, isso dói. E aí, toda vez na hora de sair, era uma briga terrível, porque ela queria usar o tênis mais velho que tinha. E aí, por isso que eu tô falando, parece bobo, mas veja bem, eu sempre fiz terapia, né? Quer dizer, há muito tempo eu faço terapia. E aí um dia eu comentei com a minha terapeuta, a minha tia, oi tia. E aí um dia eu comentei com a minha terapeuta e ela falou, e o que tem de errado é ela ir com o tênis que ela gosta e não com o sapato que você gosta. E minha tia que entrou agora, que tá aí para dizer que é verdade o que eu vou contar, nessa mesma época, a família mostrou uma fita de um vídeo do Natal. Fita cassete, gente, porque eu sou muito nova, né? Nós somos, vai. O vídeo do Natal em que eu tava usando uma boina vermelha, em que minha mãe me obrigou a usar a boina vermelha. O vídeo inteiro da festa de Natal aparece eu indo até minha mãe e falando, mãe, posso tirar? Não. Mãe, posso tirar? Não. E eu fazia a mesma coisa com a minha filha. Quando eu olhei aquele vídeo, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu tô fazendo a mesma coisa. E com muita terapia, eu peguei a minha filha e disse para ela, a gente precisa ter uma conversa. Ela tinha 9 anos. 9 para 10. E eu falei para ela, todas as vezes que a gente vai sair, acontece isso, isso e isso. Eu me sinto muito triste em ter que brigar com você. Então eu preciso saber, aí eu quis saber o que ela queria. Olha. O que você gosta de vestir. E sabe o que aconteceu, Daisy? Ela caiu num choro. Ai, que dor. Ela chorava porque ela estava sendo vista e reconhecida. E eu consegui fazer isso através de um trauma meu. E algo que eu nunca, jamais ia perceber que eu estava fazendo e que aquela briga era por culpa minha. Porque eu dizia, você acha que ela tem idade para escolher o sapato que ela vai usar? E achava ela desobediente, né? Isso em casa virava um ciclone na hora de sair. Porque daí envolvia meu marido, aí envolvia o outro filho, e aí ficava, né, aquela confusão que acho que quase ninguém deve saber o que eu tô falando, né? Porque só na minha casa tem confusão. Ah, tá, né? Brincadeira. Seria bom, né, se fosse. Então são coisinhas bobas, são coisinhas muito pequenas mesmo, e que se a gente olhar pra gente,
né? E aí como? Como que eu vou descobrir o que eu tenho? Ah, eu vou cavar problema? Não, eu não vou cavar Não. problema, mas assim, o que te incomoda? Eu brigar, ter uma confusão dessa e brigar com a minha filha todas as vezes que a gente ia sair, era uma coisa que me incomodava. Era uma coisa que me doía. Entende? Eu olhar para essa situação. E aí, quando eu também anotei para vocês algumas questões que vocês podem fazer, por exemplo, em relação ao nascimento, né? Que condições eu fui gerada? Uhum. Eu fui desejada? Eu fui uma surpresa ruim ou uma surpresa boa? Porque a gravidez, às vezes, ela é uma surpresa, né? E aí, Sim. como que foi a reação? Né? Foi ruim ou foi boa? Qual era o ambiente quando você foi gerado? Existia violência? Existia dificuldade financeira? Era um ambiente de paz ou de tranquilidade? Havia brigas ou muitas discussões? Que mais? Minha mãe perdeu algum filho Isso, antes, né? isso. Fui fruto de um estupro, fui É, fruto e essa questão do de estupro, abuso. Elaine, eu vou fazer uma observação aqui, por quê? O Uhum. estupro, normalmente as pessoas pensam que é algo externo, mas o estupro ele acontece dentro do casamento, dentro das relações íntimas, né? Então é importante a gente falar isso, porque muitas crianças, muitos de nós somos frutos de estupro, sim, do nosso pai, né, com a nossa mãe, porque assim, o que acontece, às vezes o homem bebe, chega em casa, realmente ele vai forçar a mulher a ter uma relação sexual. Aquilo é um estupro. Então, quando a mãe está na gestação, qual é a imagem, qual é a lembrança, o que, que tem dentro dela referente a essa gravidez? É o estupro. Ou seja, ela não te quer. É natural que ela não te queira. Você é fruto de um estupro, né? Então, normalmente as pessoas pensam que o estupro é só lá fora. Não, isso pode acontecer dentro, e acontece muito, aliás, né? Acontece com muita frequência isso, né? Desculpa te cortar, Elaine, eu queria fazer essa Não, observação. é muito importante. Até a próxima que eu ia falar é realmente desse abuso, né? Existe um abuso Isso, psicológico, porque isso acontece nos relacionamentos. E a gente às vezes não se dá conta de que é um estupro, de que é um abuso sim. dentro do relacionamento que a gente vive. Se meu pai estava presente, se minha mãe foi traída, se minha mãe sofreu algum trauma, se minha mãe perdeu algum parente próximo. Que mais? Tem alguma coisa que você lembra, Daisy? Se minha mãe É, foi abandonada pelo meu pai, se ela fumava ou bebia, né? Você sabe que durante a gestação existe um estudo que diz que se a mãe ela come muito, alimento muito doce, o bebê a ingestão do líquido amniótico aumenta. E se ela se alimenta de coisas mais amargas, a ingestão do líquido amniótico diminui. E isso influencia muito no paladar, no que a pessoa vai querer comer. Tem tanta coisa, gente, que a gestação ela é uma coisa assim que é um eu amo mundo à falar. parte, né? É um mundo à parte. É, com E certeza. é muito profundo isso, né? E existe a terapia de renascimento, né? Que, que eu amo, eu já fiz e recomendo, mas eu acredito que a constelação ela consegue chegar nessa profundidade dos traumas. Sim. É importante também a gente dizer que as pessoas que normalmente trazem esses traumas de simbiose, esses traumas de vinculação, né, com a mãe, elas normalmente não têm sentimentos bons com elas mesmas. Então, assim, elas muitas vezes são muito amorosas com os outros, com as outras pessoas, mas elas não são amorosas com elas mesmas, porque elas não se consideram. Elas dizem como se elas dissessem sempre para elas mesmas, né? Eu não conto, eu sou uma idiota. Ou então, não precisa contar comigo, porque eu não conto, eu não valho nada, né? Mais ou menos assim. Por quê? Elas trazem justamente essa questão desses traumas vindo aí dessa questão da simbiose com a mãe, né? Que a mãe, a gente dá o exemplo muito forte, porque a mãe é realmente quem tem um contato muito maior, né? Aqui, ó, tem uma pergunta, Elaine, é verdade?
Você consegue ler? A gestação é Ah, é super importante. verdade. Não, é só Uma confirmação. afirmação. A gestação é super importante, assim como o parto. O parto, muito bem lembrado, né? Que o parto também, se você nasceu de força, se foi Isso, cesárea, se foi normal, isso. como que foi o momento do parto, né? Porque Se a você necessidade bebeu muito humana, a líquido. nossa necessidade humana primeira é do toque, né? É do toque com a mãe. Então, se você, por exemplo, nasceu de cesariana e leva uma criança para limpar e depois é que trazem, isso não pode, porque aí já cria aquela necessidade do toque. As pessoas que têm esse tipo de trauma, essa falta, né, do toque da mãe quando nasce, são pessoas que normalmente elas vão buscar nas relações sexuais esse toque. Então, muitas vezes elas ficam aí, sei lá, pagam prostitutas, elas ficam numa busca incessante achando que o que elas estão indo buscar é o sexo, mas não é. Elas estão ali buscando essa necessidade, essa falta que ela não teve, o que ela não teve quando ela nasceu, que é o toque com a mãe. Né? Então, assim, quando nasce, a primeira necessidade é justamente essa questão do toque com a mãe. Então, se você nasceu, como a Elaine está falando aí, de fósseis, não é um nascimento humanizado, né? Que você tem todo esse cuidado. Se não for, é mais um gerador de traumas aí para nós. É. Pode falar, Depois eu vou Elaine. colocar aqui nos meus stories uma live que eu tenho aqui no meu perfil com um terapeuta de renascimento, para quem tiver interesse, que ele é fantástico. Inclusive, ele vai ter um curso em janeiro agora, eu super recomendo. Perguntaram aqui como ressignificar esses traumas, né? Antes de deixar você falar, eu só Sim, queria pode dizer falar. que, assim, é importante o Franz Rupert, ele fala, né? Você não vai confrontar estes traumas, né? Você vai olhar para estes traumas e buscar recursos da sua parte saudável, da sua parte Isso. sobrevivente, né? Então, quando você consegue acessar a sua parte saudável, a sua parte sobrevivente, você consegue entrar no seu adulto. E como adulto, você não reage mais como criança. Você consegue compreender, e aí você para de buscar justificativas e desculpas para Culpados, aquilo né? que culpados, daquilo que. Porque os nossos pais, sim, eles são culpados de muitos dos nossos traumas, mas são culpados sem culpa, como eu disse É. aqui lá no começo. Porque eles fizeram achando que estavam fazendo o melhor. Entende? E mesmo que seja violência, viu, gente? Eles fizeram acreditando que era o melhor. Eu Sim. apanhei, mas apanhei desde que você não faz ideia de como eu apanhei, né? E eu acho legal essa busca, assim, sabe? Dos seus recursos. E aí você vai olhar para isso como adulto. Existem alguns exercícios sistêmicos que dá para fazer, mesmo sem fazer uma constelação, em que você consegue olhar para essas situações. Sim. A minha tia e minha sogra estão rindo que eu apanhei. Ela. Era danada. Ô, Então, Deise, vou oi. abrir uma pergunta aqui, que tem uma Tá. pergunta aqui. Peraí. Por que será que buscamos o pedido de perdão dos pais pelo que fizeram? Vai, Deise, é sua. Na verdade, a gente quer buscar os culpados, é o que a gente acabou de dizer, né? Você está querendo buscar os culpados para amenizar essa dor que você traz dentro de você, tá? Então, assim, essa busca, ela tem que cessar. Na medida em que você olha para você como adulto, traz essa dor para você, adulto, que agora você pode dar conta, porque esses pais não têm como responder por isso. É uma ilusão isso, né? Isso não E, vai mudar. e outra, O que aconteceu quando não vai mudar. a gente, eu falo muito, e o que a gente vê muito nas constelações, quanto mais traumatizada a pessoa, desse trauma de simbiose, desse trauma que vem dos pais, quanto mais traumatizada, mais ela idealiza pais perfeitos, pais atenciosos, pais amorosos, pais que ofereçam segurança, que ofereçam proteção. Isso é ilusão, porque ficou faltando, né, ali na concepção dela, ficou faltando tudo isso. Então, para você saber se você tem esse trauma de simbiose, veja
Se você vai buscar muito essa questão dos pais, não para de olhar para isso, você tem esse trauma de simbiose, porque você idealiza. E quando a gente idealiza esses pais, a gente não consegue olhar para mais nada, nem para os relacionamentos. Não consegue. Às vezes o relacionamento está te olhando, é um bom relacionamento, mas você está dissociada dele. Por quê? Você está olhando para aqueles pais que você gostaria de ter tido. E aí a vida transcorre e você só vai conseguir mais traumas, porque os teus relacionamentos, se você deixar um que seja saudável, porque o saudável não vai ficar muito tempo, quando a gente está na parte traumatizada, e conhece alguém que não esteja na parte traumatizada dele, ele vai embora. Porque a parte traumatizada sua, que casa com uma outra traumatizada, vocês vão ficar eternamente juntos. Caso você consiga rever esse trauma, porque os traumas não somem automaticamente, a gente precisa olhar para eles. Quando você travou aí, Elaine? Não, para mim não. A pessoa falou que travou, Não. mas está tudo bem. Então, quando você não consegue olhar para essa questão de que você está vivendo ainda no adulto essa idealização dos pais, se você não conseguir resolver isso, você vai buscar relacionamentos também nesta faixa. Então é bom a gente tomar cuidado, porque aí você não vai ter relacionamento saudável. Uma parte tua traumatizada não vai encontrar uma parte saudável do outro. Não vai bater. Cuidado. Ó, Deise, perguntaram aqui, e nessa situação em que a pessoa está dissociada, ela também provoca trauma em seu filho, Com correto? certeza. Com certeza. Por quê? Os traumas, eles vão de geração para geração. Enquanto você não olha e não dissolve eles, você vai transmitindo para os seus filhos. Seus filhos Fica maior. transmitirão para os filhos deles. Travou? E de uma maneira ainda maior, né? Porque o trauma, na verdade, ele sabe o exemplo do elefante que eu dei lá no início? O elefante, ele começa um filhotinho, né? Então, pensa, ele é 20%. A reação que ele tem ali, comparado ao tamanho dele, é 20%. Quando ele se vê na vida adulta, na mesma situação, a reação é muito pior. Porque ele não quer, a gente não quer mais sentir aquela dor. A gente não quer. O que acontece? Por vezes, né, a gente faz promessas, ali como quando criança, eu nunca mais Sim. vou passar por isso. Isso nunca vai acontecer comigo. Você vê alguma coisa com a sua mãe acontecendo e você diz, isso nunca vai acontecer comigo. Né? Eu vou falar outro exemplo meu, prático, que eu gosto de falar de mim. A minha mãe, ela fazia a gente comer até o último grão do prato, sabe assim? Não podia deixar comida no prato Deixar. de jeito nenhum. E eu sei, dentro da história dela, o quanto isso é importante para ela, né? Hoje eu, Elaine adulta, sei. Quando criança, Sim. não. Sim. E hoje, Elaine adulta, hoje mesmo, né? Porque quando meus filhos nasceram e eu precisava deixar meus filhos com ela, eu falava, ô mãe, não força a comida neles. Uhum. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque eu disse, eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Ela viveu na escassez, né? Então ela trouxe isso. E aí eu entende? E quando eu digo eu nunca vou fazer isso, me identifiquei com isso, a Jordana disse. E quando eu digo isso, eu estou excluindo uma parte da minha mãe. E que me ensinou muita coisa. Sim. E aí, quando eu reconheço tudo que eu aprendi com isso, eu não passo essa escassez para os meus filhos. Sim. São as As repetições de repetições. padrão obedecido. Só como adulto, tomando conta de sua própria criança, podemos ressignificar e mudar esses traumas. Porque a gente trouxe esse tema é porque a gente não tem noção de quantos traumas vocês veem. Eu trouxe aqui uma coisinha boba com a minha filha, uma coisinha boba com a minha mãe, e são coisas que vão dificultando os nossos relacionamentos. E no relacionamento afetivo, então, né, Deise? É bom a gente falar assim para as pessoas que enquanto elas viverem nessa ilusão, nós, né? Nós também, porque a gente também ainda vive isso, né? Apesar de já ter olhado Sim. bastante, mas a gente vive ainda isso. A vida inteira a gente vai viver em torno dos nossos pais, gente.
Não tem jeito. A gente veio deles e a vida inteira você vai viver e olhar para as questões que virão, que vêm lá de trás. É natural, só que a gente precisa ir conseguindo resolver e destrinchando tudo isso, né? Então, essa necessidade que nós temos de salvar a nossa mãe é algo que a gente precisa desistir dessa ideia, precisa desistir dessa ilusão e deixar o que é dos nossos pais com eles, porque você querer salvar os seus pais, às vezes você passa a vida inteira querendo dar uma vida boa, querendo dar o que eles não tiveram. Gente, cada um está no seu contexto. Cada um está no seu contexto, então não adianta a gente querer sair do nosso papel, que a gente não dá conta nem do nosso, não é? Então, por que que a criança fica traumatizada? Por que que nós ficamos? Porque na nossa idealização ali infantil, a gente quer achar um culpado, né, quando a gente cresce, mas quando criança, a gente atribui a culpa pelo pai e a mãe não estarem bem, por ter se separado, atribui a nós mesmos. Ah, eu fui um menino ruim, eu fui uma menina ruim, eu não fui corajosa, eu não fui estudiosa. Então você traz essa culpa para você. Isso é muito complicado. Na vida adulta, trazer isso para a consciência e saber que o que aconteceu com seus pais, de terem se separados, foram questões deles. Ou de não serem bem-sucedidos, qualquer coisa que seja, isso não te diz respeito, sabe? Desistir da ideia de salvá-los, porque senão você vai ficar doido. Elaine, acho que a gente tem pouco tempo, né? Temos 6 minutos. Eu quero falar aqui de uma frase, né, do Khalil Gibran. Ele fala assim: vossos filhos não são vossos, vossos filhos são o anseio da vida por si mesma. Então, nós que somos pais, que somos filhos, que a gente consiga perceber que os filhos, e nós filhos e os nossos pais, todos somos para o mundo, sabe? Então vamos cuidar do nosso bem-estar e deixar as coisas ali, porque não adianta a gente conturbar mais ainda o que já não está bom na nossa vida hoje, né? Querendo aí trazer questões que não tem mais como, que é pura ilusão, né? Pura ilusão. Pode falar, Elaine, desculpa, que eu estou preocupada com o tempo. Não, eu acho que a gente pode ir finalizando pouco a pouquinho agora. E os últimos minutos, o tempo voa, né? Foi tão maravilhoso. É muito rápido. Eu queria deixar a mensagem que, assim, não é você querer salvar os seus filhos ou culpar os seus pais, mas é você querer ser melhor a cada dia, né? E para você mesmo, para os seus relacionamentos, porque quanto melhor você tiver, melhor você vai estar nos seus relacionamentos, em todos os relacionamentos afetivos, profissional, né? Tem uma coisa que eu aprendi, né, Elaine? É que quando a gente se cura, a gente consegue, então, olhar para o outro. Porque senão a gente está preso aqui, ó, nas nossas emoções, a gente não enxerga o outro. E agradecer todo mundo que esteve aqui presente. Agradecer a Deise, que aceitou o meu convite, porque ele é uma pessoa que eu admiro muito. Ai, que linda, obrigada. Gente, eu tenho o mesmo por você, viu? Oi, Lu, muito obrigada, Lu, por estar aqui. A Lu sabe, a Lu fez vários cursos comigo, a Lu também fez constelação lá com a Fabi, e o Wagner aqui também sabe como eu acredito nisso, que a gente precisa se curar para, então, estar bem nos nossos relacionamentos, é isso, né? Para que a gente consiga fazer os nossos relacionamentos. Legal. Obrigada, gente. Obrigada por estarem com a gente aqui. Eu te agradeço pelo convite e pela oportunidade da gente falar de um assunto tão interessante e importante, né? Que, assim, a gente tem que buscar a nossa autonomia, gente, a nossa identidade, porque isso vai nos trazer bem-estar, né? É isso que vai fazer a gente se encontrar. Esse encontro conosco mesmo, ele vem justamente dessa questão da identidade, da nossa autonomia. Maravilhoso. Elaine, não deixa de gravar a nossa live, hein, mulher? Não, de jeito nenhum. Gente, visitem o perfil da Deise também, que vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre a constelação da identidade. Tá fantástico. E Deise, eu te espero aqui mais uma vez. A gente vai combinar mais. Adorei. Obrigada, querida. E obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Esses queridos. Um beijo no coração. Beijo para todo mundo. Obrigada, Elaine. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.